Olá, estamos de volta aqui no nosso canal Estudo Bíblico da IBR Fiel. E é um prazer estar com vocês novamente para nós estarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. E hoje tem como tema a oração e intimidade com Deus. E os discípulos pediram a Jesus para que eu ensinasse a orar. E aí ele deu esse modelo de oração, que está em Mateus 6, do 9 ao 13, que nós vamos ler agora e façamos essa leitura. Mateus 6, do 9 ao 13. Acredito que muita gente já sabe decorado. É uma das orações que eu aprendi bem pequenininha, quando os meus pais já nos ensinavam esta oração, e ela precisa ser ensinado aos nossos pequenos, né? Na prática de falar com Deus. É um modelo que geralmente eles aprendem com facilidade. Então vejamos o que nos diz Mateus 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Bem, sabemos que há uma prática, né, de repetir, não no nosso meio evangélico, mas essa oração, ela tem os seus tópicos de relevância, em que a gente faz essa oração com o pensamento de que Deus possa nos atender. E o primeiro tópico que eu quero abordar aqui com os irmãos, com os amigos que nos acompanham é a necessidade paternal. Deus é o nosso Pai. Ele é um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai que está sempre conosco. E quando oramos, todas as necessidades são alcançadas mediante a benevolência de Deus, que é um Pai amoroso. Deus é Pai para todos, e aqueles que se achegam a Ele, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo aquilo que Ele pode fazer com amor e com benevolência, Ele nos concede tudo aquilo que Ele já determinou para nós. E bem sabemos que é necessário, e eu estou aqui com foco no departamento infantil, para que você, pai, para que você, mãe, para que você, família, ensine aos seus filhos esta oração. Ela está aqui na Bíblia. Ela não é um modelo para uma religião, mas ela é um modelo para que nos aproximemos de Deus. Então, o primeiro tópico é a necessidade paternal. Todos nós temos essa necessidade. O segundo tópico é a presença de Deus. Santificado seja o teu nome. No versículo 9 ainda registra esse tópico. E diz assim: sua presença, através do louvor, nós precisamos reconhecer. E sugerimos que você também possa estar lendo o Salmo 100, versículo 4, que diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, e chamai-o de Pai. Devido ao sangue expiatório de Cristo, é que nós podemos chamar Deus de Pai. Ele é nosso Pai, porque Jesus, com seu sacrifício, Jesus, com o preço que pagou por nós, nós podemos chamá-lo de Pai.
Não foi um preço baixo, não foi um preço raso, foi um preço alto, um preço de sangue. Foi Jesus que nos deu essa graça de chamarmos Deus de Pai. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter como base também Hebreus 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos, pois, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Foi Jesus que, através do seu sacrifício, nos deu essa graça de sermos chamados filhos de Deus. E a palavra diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqui nós já vimos 2 tópicos: a necessidade paternal nesta oração do Pai Nosso, a presença de Deus, e agora nós veremos prioridade que nós devemos ter com Deus, que está no versículo 10. Venha o teu reino. Eu acredito que muitos pensam que para viver o reino de Deus, ele vai ser vivido na eternidade. Não, não é esse pensamento. O reino de Deus precisa vir até a terra. E o reino de Deus, Jesus ensinou para que clamássemos, para que o reino de Deus viesse até nós. E eu quero vos dizer, e quero ler para você, Romanos 14, versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Devem ser estabelecidos em você mesmo, em seus amados, em sua igreja, em sua nação. O reino de Deus, ele não tem um território delineado, ele não tem um território estabelecido nessa terra. O reino de Deus, ele precisa vir a nós. O reino de Deus precisa estar em nós, para que ele possa se expandir. Aquele que serve ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, a oração nos indica: venha a nós o teu reino. Aonde nós estivermos, o reino de Deus precisa estar lá presente. Tenha esse entendimento, porque o entendimento aqui da terra, o reino, ele tem um território, ele tem rei, ou presidente, ou imperador, ou seja qual aquele que está dominando ou governando, mas o reino de Deus, quem governa é Deus, e ele está em nós, e ele precisa ser expandido. E Jesus ensinou isso: venha a nós o teu reino. Uma outra provisão de Deus o 4º tópico, provisão de Deus, dar-nos, no versículo 11, Jesus é aquele que atende a necessidade. Disse para orarmos diariamente, pedindo-lhe para atender todas as nossas necessidades. Jesus é aquele, Deus é aquele que pode atender como Pai. Ele tem prazer em nos atender às necessidades. E olha como Deus tem sido tão benevolente. Ele tem atendido as nossas necessidades e até algo mais que às vezes nem precisamos, ele tem nos dado. Mas o compromisso do Pai é nos dar o que nós temos necessidade. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá graça, Ele nos dá o sustento, Ele é bom, Deus é bom, e portanto nós precisamos estarmos atentos a pedir diariamente que Ele nos dê aquilo que necessitamos. Mas na sua bondade, Ele nos dá tudo, mas tudo mesmo que nós pedimos em seu nome,
se essa for a sua vontade. Não peça para o seu vã prazer, seu egoísmo, para se exibir para os outros, mas ele é justo, justíssimo, e ele disse que suprirá. O apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Portanto, clame ao Pai Celestial, aquele que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pensa ou imagina. O quinto tópico, perdão de Deus. No versículo 12, ele diz para perdoarmos, né? Precisamos do perdão de Deus e devemos perdoar os outros diariamente, lembrar-se de caminhar no amor e no perdão. Meus irmãos, meus amigos, você que nos acompanha, nós devemos perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Deus nos perdoou primeiro, Deus nos amou primeiro. Há quem ache que perdoar é muito difícil. Não, não é. Perdoar é ordem de Deus para aquele que ele criou e para aquele que diz que o segue, que são seus discípulos. E nossas crianças também precisam saber dessa bondade de Deus e que precisa perdoar. Eu sei que a carne, às vezes, ela não quer perdoar, mas o Espírito nos impulsiona a perdoar quando nós chegamos próximo de Deus, bem junto a Deus, e nós temos em Deus a graça para perdoarmos. Nós precisamos perdoar. Seja qual pecado for, nós precisamos perdoar. E Pedro perguntou, né? Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Mas Jesus falou 70 vezes 7, que vai dar uma quantidade enorme de perdão e que nós precisamos perdoar sempre, constantemente. Sempre que nos pedirem perdão, nós precisamos ter um coração aberto para perdoar e assim nós também seremos perdoados, não é isso? E o 6º tópico é poder sobre Satanás. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o versículo 13. Ore por uma barreira de proteção sobre si e sobre seus amados. Jó, ele orou, em Jó 1, do 9 ao 10, ele orou pedindo, né, essa barreira de proteção. E o Salmo 91, quem não sabe? Parece até um amuleto, né? Que todo mundo sabe desse salmo. Ele é poderoso, mas a Bíblia toda ela é poderosa, de Gênesis ao Apocalipse. Mas o Salmo 91, Davi recitou, falou, né? E nós também dizemos na confiança, na palavra do Salmo 91, peça a Deus a proteção para não cair em tentação. Todos nós somos levados a ser tentados, mas todos nós precisamos pedir ao Senhor, a Deus, para que nos livre do mal e não deixe cair na tentação. Jesus falou e nos orientou isso. Nós não podemos cair na tentação. Não brinque com fogo, porque se você brincar com fogo, você vai se queimar. Não brinque com o pecado. Com o pecado não se brinca. Com o pecado se distancia. Com o pecado a gente leva a sério, porque o mal está próximo de nós, mas cabe a nós dizer não. Todos nós, não tem grau, não tem grau de santidade. Todos nós precisamos estar pedindo a Deus que a cada dia nos livre do mal. Ore para isso, peça a Deus que o proteja. O Efésios 6, 14 a 18, ele nos diz, né, da armadura do bom soldado, capacete, peitoral, né? Coraça, a palavra, e aí vai, leia Efésios 6, do 14 ao 18. E a 7ª
O tópico é parceria divina, pois teu é o reino, de Deus é o reino, de Deus é a glória. E no versículo 13, louve a Deus por compartilhar do seu reino, do seu poder e a glória conosco, com você, com nossos filhos. Deus compartilha o seu poder para conosco. Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpião. Deus nos dá poder em graça. Jesus, orando lá na oração de João 17, ele nos diz assim, o 17:22, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Jesus falando ao Pai, ele não pediu para que nos livrasse deste mundo, mas ele pediu para que nos livrasse do mal. E Jesus disse que deu aos discípulos, aos seus discípulos, a mesma glória que o Pai deu. Ele também já derramou esse mesmo poder e graça para nós. Basta nós nos dispormos para fazermos a vontade do Senhor e obedecer. A oração do Pai Nosso, ele tem toda essa graça, todos esses tópicos para que nós possamos ver a bondade de Deus para com o seu povo. Portanto, meus irmãos, ensine aos seus filhos a oração do Pai Nosso, não como a reza. Use tempo, não vou nem dizer gastar, mas aproveite o tempo para dizer para eles o que é que essa oração do Pai Nosso representa. Não é uma reza, não é repetição, é a ação de Deus, oração que Jesus nos ensinou. Eu fico muito assim, às vezes até assustada, porque existem pessoas adultas que não sabem orar o Pai Nosso. Mas eu quero dizer que está aqui na Bíblia, tá? É Mateus 6, do 9 ao 13, e você pode extrair todas essas palavras para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e assim Deus continue nos abençoando. Vamos praticar essa oração e clamarmos ao Senhor que a cada dia venha o reino dele para nós. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, dar-nos graça para lermos a tua palavra e entendermos e sabermos o que está por trás das letras, o que teu Espírito quer nos falar, pois a tua palavra diz que o apóstolo Paulo nos ensina que a tua palavra é Espírito e vida, e é ela que nos convence, é ela que nos abençoa, e nós te pedimos, Senhor, faça assim neste tempo, nessa geração, conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Até logo, até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém.